Você já teve uma boa ideia e quis que ela pudesse ser implantada imediatamente na igreja? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvamos a Deus por este grande dia que nós podemos festejar São Francisco de Assis. Sem dúvida, um dos maiores santos da nossa igreja, o mais conhecido, aqueles que se espalhou por tantos lugares, né? É comum, às vezes, em outras religiões, reconhecerem as escolhas de São Francisco de Assis, suas escolhas de amor, porque o amor para ele é algo bem concreto, se poupa, vê-se pela vida justamente dos pobres e na escolha da qual ele viveu de morrer como um pobre. Assim, nós vamos percebendo como foi o caminho dele para que aquilo que ele sentia dentro do coração pudesse se espalhar hoje pelo mundo inteiro. Bom, vamos falar justamente sobre esta dinâmica na homilia de hoje. Quero pegar justamente com vocês a palavra que está na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, do versículo 13 ao 24. Diz assim: Irmãos, certamente ouvistes falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excesso perseguia e devastava a igreja de Deus e como progredia no judaísmo, mas de que muitos judeus de minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça e dignou-me a revelar-me o seu Filho, para que o pregasse entre os pagãos, não consultei carne nem sangue, nem subi logo a Jerusalém para estar com os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia, depois voltei ainda a Damasco. 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. E não estive com nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Escrevendo essas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para a região da Síria e da Cilícia. Ainda não era pessoalmente conhecido nas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas tinha ouvido dizer: aquele que antes nos perseguia está agora pregando a fé que antes procurava destruir. E glorificaram a Deus por minha causa. Palavra do Senhor. Olha só que forte. Ou seja, ele recebe uma revelação, ele recebe um impulso interior, um desejo. E aí o que ele faz? Ele não coloca isso já em prática, ele já não vai lá pregar para os pagãos. Não, o que ele faz? Ele vai para a Arábia, fica 3 anos, volta para Damasco, fica 3 anos. Depois vai procurar os apóstolos, de forma especial Pedro, que era o líder da igreja. Então o que vai acontecendo? Percebe a maturação, aquilo que vai criando maturidade, aquilo que vai crescendo dentro dele antes mesmo de que ele expresse. Às vezes a gente pensa algo para mudar a nossa evangelização, a nossa pastoral, mal pensou, vamos lá porque queremos implantar logo. E olha, não tem problema nem pensar e nem colocar. O detalhe está que criamos às vezes uma exigência que aquela outra pessoa coloque logo em prática aquilo que nós pensamos, aquilo que justamente nos veio através de um momento de oração. Então nós queremos logo que isso aconteça. Esse imediatismo com as coisas. Mas antes de nós passarmos aos outros, antes daquilo de ser colocado em prática, aquilo deve crescer dentro de nós, aquilo sobretudo deve se tornar vivência. Se isso é uma prática que possa ser vivida ali na sua realidade, coloca em realidade, coloca aquilo dentro de você primeiro. Algumas vezes alguém vai me falar assim: padre, queria tanto, sentia isso enquanto rezava ao Senhor.
né, que ele precisa ser adorado na nossa igreja. Na minha igreja, lá na minha paróquia, não tem adoração. E eu tive a ideia de que pudesse ter adoração, né, o dia inteiro. E eu procurei o padre não aceitou. Excelente ideia, provavelmente uma ideia construída por Deus dentro do teu coração. Mas aonde nós erramos? Nós precisamos que isso primeiro cresça dentro de nós. Primeiro você está adorando. Primeiro você está ficando mais tempo na igreja, você está se dedicando. Depois você começa a, colocando a tua ideia, também convidar outros, fazer isso, começar a crescer, para que de repente o próprio padre, vendo que as coisas estão crescendo, que aquilo está caminhando, que aquilo realmente, né, tem atraído as pessoas, possa dar um outro passo, ok? Ou seja, nós precisamos disso. Mas padre, eu posso colocar logo? Pode. Quem sabe aquele sacerdote tenha através de você uma confirmação. Mas se essa confirmação, se você recebe um banho Maria, né, vai te dando, deixando você meio ali na espera, perceba que Deus está querendo que você crie esta maturidade, que há tempo para que as coisas aconteçam. Isso não deve fazer você falar assim, vou para outro lugar, porque nessa paróquia aqui o padre não entende, porque nessa paróquia aqui eu falo as coisas, ninguém coloca em prática, e a gente dá ideia e as coisas não acontecem. Entende que muitas vezes a gente quer agir assim? Não. Um não significa um não perpétuo. O não significa que pode ser crescido, que aquela realidade dentro de você pode crescer e que você pode começar justamente a dar os passos. E sempre é assim, quando uma coisa é vontade de Deus, aquilo cresce. Porque é próprio de Deus frutificar as coisas. E também se você percebeu que não cresceu em você, que não cresceu na realidade, que não cativou outras pessoas a fazerem gestos justamente de um crescimento espiritual, o que você tem que perceber? Que você está enganado. E a gente tem que ter, muitas vezes, a consciência que as nossas boas ideias nem sempre são as boas ideias. É realmente uma condição para que ela seja de Deus. Às vezes as boas ideias provêm de nós mesmos. E aí nós precisamos deste tempo. Não é à toa que quando a igreja ela olha para uma obra, ela deixa que aquela obra possa ser conduzida, que os tempos passem, para ratificar que aquela obra é verdadeira. São Francisco começou a viver aquilo que o coração dele desejava. E ao viver, ao deixar que aquilo se colocasse dentro do coração dele, o que aconteceu? As pessoas foram atraídas. É como alguém que começa uma adoração, que começa ali na sua igreja, rezando um texto, e de repente, nossa, eu vi que você está rezando um texto. Eu quero rezar junto, posso rezar? Começa a aparecer um rosário. Lembra daquele exemplo que eu coloquei outras vezes, né? Daquela senhora que, ouvindo justamente as palavras do Papa Francisco, da igreja que sai, resolveu rezar o texto na praça. Qual foi o tempo que aconteceu? Os vizinhos começaram a ver, as pessoas começaram a ver, e criou-se um movimento de oração do Santo Texto na praça. Por quê? Porque Deus ele vai fazendo frutificar. E é isso que nós precisamos entender. Mas nós somos de um tempo onde nós não podemos ouvir um não, onde nós não podemos esperar. A gente espera outras coisas, mas em Deus às vezes a gente não espera. E São Francisco viveu isso com profundidade. Não foi logo, ele foi viver. Esperou, as coisas cresceram. Foi então como São Paulo, foi em busca da igreja para que essa obra pudesse ser acolhida de uma maneira formal pela igreja. Então houve esta acolhida como uma consequência. E hoje, sem dúvida, é a maior congregação do mundo católica. É a congregação que trouxe mais santos para a igreja. Mas entende? Aonde vai? Aonde começa?
se ele tivesse feito tudo de uma vez e não tivesse sido acolhido, que era bem provável que ele não seria acolhido, justamente porque era uma vivência muito radical, mas não, esperou, viveu. Deus foi ensinando isso para ele, né? Sem dúvida, foi marcando a história dele. Perceba isso na tua vida. Pense nas boas ideias que Deus tem colocado no teu coração. Pense que essas ideias precisam ser cada vez mais geradas dentro de você. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.